Então, como eu ia dizendo, hoje a gente pode usar para discutir, ter um contato, tirar dúvida, né? E se ninguém tirar dúvida, eu vou continuar com a matéria. Então, vocês podem aproveitar. Alguém tem dúvida sobre a aula de terça-feira? Foi Tem bastante. uma dúvida. Oi. Eu também. Então, vamos lá. Vamos ver. Pode falar primeiro. Posso falar? Dani. Então, aí você falou sobre os nós, né, que se autorregulam. Uhum. E aí, nisso, você falou, se tem um nó que autorregula, a nossa nova equação diferencial vira essa aqui. Aí você mostrou que ela é por A mais B melhor do que a anterior. Só que eu não entendi por que o nó que se autorregula leva a essa nova equação diferencial. Vídeo. Deixa eu... Estou compartilhando a tela agora. Vocês estão vendo? Uhum. Então, a ideia desse nó que se autorregula, né, é que quando eu escrevo isso aqui, x com uma seta para cá, né, essa seta pode ser um ativador ou um repressor, né? Então, esse gene ele pode ativar a produção da proteína X ou reprimir, né? O que eu estou querendo dizer é que a taxa de criação dessa proteína X ela vai depender da própria proteína X, da concentração da própria proteína X. Entendeu? E aí tem um fator aqui que remove, né, essa proteína X. Então, basicamente, a ideia, Daniel, é que se eu tenho uma função de concentração, né, X é a concentração, estou definindo isso como concentração da proteína X. Então, se eu estou definindo isso como uma concentração e esse cara depende da própria concentração, né, se isso aqui for um sinal menos, se for um repressor, né, a concentração, a função que cria essa proteína, né, isso aqui é a taxa de criação, né, porque a derivada é igual a essa taxa de criação menos a taxa de remoção. Uhum. Ela segue uma coisa assim, ó, quando a concentração fica num certo valor alto, ela reprime a criação dessa própria proteína. Então, é como se fosse um transcription factor que vai lá e bloqueia a parte do gene que diz para criar ele. No caso anterior, ela dependia da concentração de uma outra proteína? Ou de um... No caso anterior, a gente só estava falando que era esse caso aqui, né? X regula a criação de Y. Se eu tenho um valor constante disso aqui, eu vou ter uma equação que governa Y, que é basicamente uma constante menos a taxa de remoção. Ah, beleza, entendi. Entendeu? Porque esse cara daqui eu estava assumindo explicitamente que ele tem um valor constante no ambiente da célula, entendeu? Que a gente quebrou, né? Quer ver o caso mais simples. Então, se falar, tem essas proteínas X flutuando numa certa concentração lá na célula, e aí isso estimula a criação dessa proteína Y. Entendeu? Então, isso aqui basicamente vai ser uma função da concentração desse cara. Mas, enfim, tem modelos químicos. É complicado, né? O que a gente está fazendo é meio high level, assim. É só a ideia por trás. Mas faz mais sentido agora? Por que é essa... Faz. Uhum. Legal. Então, essa seta... Fala. Na autorregulação negativa e na positiva, aparentemente a fórmula é a mesma, mas o gráfico muda. Por exemplo, na negativa eu tenho um ponto fixo, que eu entendi por que eles empurram para um lado e para o outro, e aí fica fixo naquele local. Mas eu não entendi mais ou menos como funciona na autorregulação positiva, porque eu não vejo esse ponto fixo. Então, na autorregulação positiva não tem ponto fixo, né? Então, o positivo, se fosse um sinal mais aqui, essa proteína ela estimula a criação dela mesma. Então, a função vai ser uma coisa que tem essa cara aqui, assim. Né?
Quanto mais X eu tenho, mais X eu vou produzir. Então, não é o oposto, mas ela começa embaixo e termina em cima, né? Então, o lance aqui na autorregulação positiva, a gente nunca tem ponto fixo, porque... Deixa eu mostrar para você aqui. A equação é essa daqui, olha. Então, tem essa certa proteína Y, a taxa de criação dela é função da concentração dela mesma, e tem uma taxa de remoção aqui. Aí tem esse método gráfico que eu estava falando, que é cálculo, né, no final das contas. Mas é bem bonitinho, é legal porque permite você falar coisas sobre essa equação sem saber a forma explícita dessa função aqui, né? Então, essa reta aqui que eu estou desenhando é essa reta beta-y, que é a taxa de remoção. Okay? Enquanto que essa função aqui, em autorregulação positiva, ela tem uma cara assim. Okay? Então, o que acontece, gente, é que peraí. O que acontece, né? Aqui, nesse ponto, que é o steady state, né? A derivada é igual a zero, né? Isso aqui é o y do estado estacionário. Ok? Deixa eu pensar aqui. Acho que você tinha Ah, feito sim. outra forma. Não, desculpa, é que eu estou olhando outra coisa. Na verdade, aqui você vai ter um ponto fixo, sim, porque aqui a derivada vai fazer você vir para cá, né? E aqui a derivada vai ser negativa, então vai fazer você vir para cá. Então aqui tem um ponto fixo. Mas o que acontece é que isso é dependente da forma dessa função, né? Então a autorregulação positiva, ela pode ter ponto fixo ou não, porque ela pode ser uma coisa assim, olha. Ela pode ter uma cara, né? Tá aqui o meu beta y, ela pode ter essa cara aqui, ó. Pode começar assim e assim. Era isso que eu queria. E aí o que acontece é que esse cara daqui, ele não é um ponto fixo, porque a derivada aqui é negativa, então a concentração vai querer sempre diminuir se você estiver nessa região aqui. Enquanto que aqui a derivada é positiva, então a concentração vai querer aumentar. Faz sentido, gente? Isso daqui é Aí, por isso, a bioinstabilidade. Aqui é um ponto instável. Aqui, por outro lado, é um ponto estável, porque essa situação aqui é geometricamente igual a essa situação que eu desenhei aqui em cima, tá vendo? Aqui a derivada é positiva, nessa região aqui onde eu estou passando a caneta, e nessa região aqui, onde passa desse ponto, a derivada é negativa. Então, esse ponto aqui é um ponto fixo, você vai ser atraído por esse cara. Mas isso também acontece aqui, ó, porque aqui a derivada é sempre negativa, então você vai querer ou ir para esse ponto. Então, se você tiver à esquerda desse ponto instável, você vai para zero concentração. Faz sentido que a taxa de remoção é sempre maior que a taxa de criação. Então, você vai... É tipo lucro menos despesa, sabe? Suas despesas são maiores que seu lucro, o seu dinheiro vai acabar alguma hora. Enquanto que aqui você tem um lucro maior do que despesa, né? Até o momento em que as suas despesas passam o seu lucro. Então, a ideia é essa. É que é isso, na autorregulação positiva, você pode ter pontos fixos ou pontos não fixos, enfim, depende da cara dessa função aqui, né? Mas na autorregulação negativa, você sempre tem um ponto fixo. E aqui você tem dois pontos fixos, né? Que é essa ideia de bistabilidade, que eu falei lá na aula. Que é um negócio bem interessante. É um fenômeno interessante, né, se para pensar.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, professor, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi, Thiago, eu quero perguntar uma coisinha. Fala. Na autorregulação positiva, você diz que aumenta o ruído, mas aí eu não entendi, tipo, o que é esse ruído e por que aumenta o ruído? Eu não mostrei, mas, por exemplo, eu falei, né, que o lance é meio sutil, esse lance do ruído. Porque, olha só, se você lembrar, eu vou fazer um gráfico aqui. Vamos lembrar da autorregulação simples. Não autorregulação, é regulação simples, né? X regulando o Y. Okay. Lembra que o Y steady state ele era igual a beta sobre alfa, onde beta é a taxa de criação e é constante, né, da proteína Y, e alfa é a taxa de degradação da proteína Y. Certo? Então, aqui eu quero fazer um gráfico que é a taxa de concentração, na concentração da proteína Y, em função da probabilidade de eu encontrar aquela concentração se eu olhar para um ensemble de células. Todo mundo entende o que eu falo quando eu quero dizer um ensemble, né? É um conjunto de muitas células e aí eu quero olhar para esses caras, tá? Isso aqui é basicamente dado pela concentração desse X aqui. Isso varia muito de célula para célula. Então, você pode esperar uma distribuição, sei lá, uma normal aqui, que tem uma variância com um certo tamanho. Okay? Quando a gente fala de autorregulação negativa, no caso de autorregulação negativa, quando a gente faz esse gráfico aqui, né? Aqui é Y, aqui é a taxa de produção da proteína Y. Okay? Então, eu fiz um exemplo simples, né? Que esse cara daqui ele tem uma certa taxa de produção constante, e aí quando chega num certo valor, isso dropa muito rápido para zero. Okay? Esse Y steady state aqui, né? Se ele dropa muito rápido para zero e ele depende só da concentração dessa proteína Y, que é uma autorregulação, esse número aqui, que a gente chamou de K na aula, ele é um número fixo, que depende das propriedades químicas desse objeto Y aqui. Isso aqui está dizendo o seguinte, quando eu tenho uma concentração grande o suficiente de Y em solução, ele para de se ligar lá ele efetivamente para de se conectar lá na parte do gene que vai estimular mais produção disso aqui. Então, é um número, que esse K aqui é um número que está escrito nas interações químicas do objeto. Não está escrito... Não depende se a célula tem tantos disso ou tantos daquilo, ou se ela tinha tanto açúcar ou tanto substrato para produzir proteínas, entendeu? É uma coisa que está calcado na física. Né? Claro que isso não é uma step function, né? Uma coisa que vai assim. A gente até falou lá de aquela Hill function e tudo mais. E aí o lance é que eu não entrei muito em detalhes, até porque o curso que eu estou usando para falar isso não entra muito em detalhes, mas a ideia é que por isso aqui ser uma coisa que está hardwired, né? Tá escrito na química do problema, você deve esperar uma redução nessa variação aqui. Né? Não é uma coisa muito fixa, assim, não é exato. Mas as pessoas fizeram experimentos e realmente tem uma redução de 3 vezes, sei lá, fator 3 vezes menor. Né? Enquanto que aqui, na bistabilidade, você pode esperar uma coisa parecida, só que você vai ter 2 picos, assim. Você pode ter 2 picos, né? Então, isso aqui aumenta o ruído de cara já no sentido que você... Eu estou falando qualitativamente, tá? Mas no sentido de que você tem uma distribuição com 2 picos, você vai ter uma variância maior do que uma coisa que tem um pico só no meio.
entendeu? Então, a ideia era essa só. Mas eu recomendo vocês lerem os papers que fizeram experimentos sobre isso. Aliás, eu recomendo vocês, porque é muito fácil a gente falar abstratamente dessas redes e esquecer que a gente está falando de coisas biológicas, né? Então, é que nem mecânica quântica, quando você está estudando mecânica quântica e você começa a falar de funções de onda e começa a usar a equação de Schrödinger, e aí você esquece que aquilo ali fala sobre probabilidades e que aquilo ali fala sobre ensembles, né? Então, você esquece que você tem que pegar N partículas idênticas no mesmo estado e fazer experimentos idênticos nas N partículas. É muito fácil esquecer isso. Aqui é muito fácil esquecer, pelo menos para mim tem sido, que eu estou falando de um pedaço de DNA com um aparato, que é uma máquina molecular, tem essas coisas flutuando em solução. Então, é sempre bom lembrar disso. Assim. E também eu não estou entrando muito nos detalhes de como que as pessoas estabelecem isso, quais são os experimentos que elas fazem, né? E são coisas incríveis, assim, tipo, coisas que eu não sabia. Por exemplo, você pode pegar e editar o DNA da sua bactéria que você está estudando com um pedaço de DNA de uma água-viva fluorescente. Eu não me lembro se eu mencionei isso para vocês ou não. E aí, de repente, essa bactéria ela vai produzir certas proteínas fluorescentes. E você pode colocar a sua bactéria no microscópio e ela vai ficar fluorescente, porque ela está produzindo proteínas que emitem luz, né? Então, as pessoas medem a concentração dessas determinadas proteínas na bactéria, medindo a luminosidade que elas veem no microscópio. Então, é uma coisa bem direta, assim, né? Então, esse cara que eu tô... Essas aulas têm sido baseadas nesse curso desse cara, que é o Uri Allen, que eu cheguei a mencionar na aula. E ele é físico de treinamento, né? Mas ele trabalha com essas coisas de biologia, de biofísica, né? É uma área... Essa área se chama Systems Biology, na verdade. E ele tem um laboratório lá, ele faz experimentos também, apesar de, acho que o background dele é teórico, mas ele sabe pegar fazer uma proteína ficar fluorescente e tudo mais. Aliás, esse é um assunto que eu gostaria de entrar eventualmente, que é muito maneiro. Quando eu estava lá em Princeton, eu conversei com esse cara do MIT e eu me senti assim realmente um homem das cavernas, assim, que o cara estava contando uns experimentos que ele fazia em ratos, né? Ele pegava era algum gene de algum bicho que ele injetava no rato e aí ele fazia o neurônio do rato crescer sensível à luz. Então era um gene que gerava uma proteína que mudava a conformação dela quando você mandava um fóton para ela, né? E ele fez isso acontecer nos neurônios desses ratinhos. Então agora ele tinha esses ratos que ele conseguia controlar com laser. Então ele jogava um laser na cabeça do rato e o comportamento do rato mudava, porque você consegue fazer disparar certos neurônios em áreas específicas do cérebro, né? E ele tinha todo um jeito lá de fazer isso. E aí como é que ele fez isso? Isso é outro assunto que a gente vai abordar eventualmente também, né? Que é a evolução natural. Ele pegou ele queria uma proteína que fosse muito sensível, então ele queria um detector de fótons muito bom. Então, ele pegou essas bactérias que são sensíveis à luz, que eram os doadores desse gene que gera a proteína fotossensível, ele colocou numa placa de Petri, né? E ele fazia um robô mudar a posição da incidência de luz aleatoriamente, né? E aí ele ia selecionando fora, esse robô ia matando as bactérias que não iam para a luz. E aí ele fez isso durante várias gerações, e aí no final das contas ele tinha uma geração de bactérias altamente sensível à luz. Entendeu? Ele controlava onde ele botava comida, ele fez um robô de evolução natural numa placa de vidro, entendeu? Basicamente. E aí, com isso, ele conseguiu aperfeiçoar um detector de luz e depois injetou isso no rato, e os ratos dele eram super sensíveis à fóton. Era meio triste, porque no início ele tinha que enfiar uma fibra ótica lá dentro do cérebro do rato. Então, era um ratinho com uma cirurgia e saiu uma... são horríveis os experimentos em biologia, gente. É muito triste. Mas, assim, não são veganos, com certeza. Mas
Mas é pela ciência, enfim. Eu não concordo com sofrer os animais, mas pelo menos ele estava tirando alguma coisa interessante disso. Mas eu achei incrível isso, assim, essa ideia de... Eu nunca ia pensar nisso, de usar a seleção natural para melhorar um certo gene para poder obter uma molécula específica que eu queria, entendeu? Bem, é bem ficção. Será que a gente pode, um dia, construir algum detector de luz biológico? Que vai ser usar no laboratório, feito de células? Isso é um outro assunto que eu quero falar, porque o primeiro capítulo do livro do Bielek é sobre visão, né? E, em geral, no mundo animal, os animais que têm a visão bem desenvolvida, eles conseguem enxergar um punhado de fótons, assim. Então, se você fatorar fora as perdas, né, tem perdas naturais, porque tem muita coisa até chegar na retina, até chegar no sensor, de fato. Se você fatorar fora esses números, a gente é capaz de ver ordem 10 fótons. Então, se tiver muito escuro e tiver tudo preparado. Aliás, o meu orientador lá na Suíça, o Gizan, ele fazia experimentos com isso. Um dos sonhos dele era violar a desigualdade de Bell com os olhos. Então, você mandava fótons emaranhados para observadores distantes, e aí, dependendo se você via ou não um flash de luz, você anotava um resultado, ou apertava um botão à direita ou à esquerda, e aí a estatística desses botões violava a desigualdade de Bell. Mas, enfim, isso é outro assunto. Mas pode ser que a gente consiga fazer detectores biológicos. Não sei, é uma área. Isso é uma área, na verdade. Então, não sei se eu melhorei essa dúvida aqui do ruído, mas era basicamente a ideia que eu queria passar era essa, assim, que com autorregulação... Oi. Só para... Eu acho que eu entendi, mas é só para ficar claro. Então, o ruído é por causa que você tem distribuições que são mais, né? Isso. Como é que eu vou falar? Abertas, maiores, assim. Então, você tem maior erro, né? Você pode ter diferentes valores, é isso. Eu estava pensando, sei lá, ruído, alguma coisa física, mas não, é o erro. É o erro. É o erro. É o erro. Tá. Exato. Beleza. Mas ruído é sempre erro. Isso é uma outra coisa. Tipo, flutuações, né? Flutuações aleatórias que você não controla. Isso que eu quero dizer com ruído. Uhum. Beleza. Então, gente, mais pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Estava tudo claro? Não, esse assunto ele não é tão difícil até agora, né? Tipo, tem muitos conceitos e a gente está falando de coisas muito high level, mas acho que não está tão... Não é que nem relatividade geral, sei lá, que você tem que realmente parar para ficar fazendo contas enormes. Então, acho que eu estou, pelo menos, sentindo A uma... equação da reta, por enquanto. Aí. Isso é cálculo 1, daria para ensinar isso para uma pessoa que está começando. Tipo, eu tô sentindo um ar refrescante nessas coisas, assim, de não precisar estar pensando, de não precisar pensar em coisas tão... Não estou falando que é simples, não. Estou falando que é mais simples do que outras coisas que a gente está acostumado a lidar no departamento de física. Bom, gente, então, alguma dúvida mais? Alguém quer falar alguma coisa, comentar, perguntar, qualquer coisa? Então, vou começar a falar da aula de hoje. Então, assim, eu resolvi que eu ia seguir um pouco esse curso do Uri Alon, que eu acho que... Eu posso até mandar para vocês, se vocês quiserem. Eu estou falando basicamente as mesmas coisas que ele, né? É um cara muito bom e é um cara da área. E ele tem... As aulas dele duram 1 hora em geral, se vocês quiserem assistir, é um bom complemento também. Eu vou mandar lá no grupo mais tarde. Então, eu resolvi que eu ia... Porque, assim, quando eu fui planejar o curso, o mundo da biologia é uma coisa muito grande. Então, parece enorme, assim. É meio fácil de você se perder. E como a nossa tradição de física é uma coisa mais, assim, pegar as coisas, os átomos, né? Pegar as coisas mais simples e olhar para as coisas mais simples e depois ir aumentando de complexidade. Eu queria começar com uma coisa concreta. Eu não queria ficar sabe, viajando, assim, muito em várias coisas. Então, eu resolvi que eu ia surfar um pouco essa onda do curso dele
Mas já já a gente vai mudar isso. Então, assim, o curso dele é muito sobre esses network motifs, né? Eu não sei como fala em português, gente. Eu odeio esse... Parece coisa de coach, né? Que o cara fala, você tem que ter o mindset correto. Eu acho isso horrível, mas é porque aqui eu não sei falar realmente. Não é prepotência, não. Eu não sei como é que fala isso em português. Network é rede, motifs é desenho, padrão, não sei, padrões de rede, talvez uma coisa assim. Mas aí é um termo que a comunidade vai determinar qual é. Então, como eu não faço parte dessa comunidade ainda, eu não sei. Então, o curso dele é basicamente sobre esses network motifs. Tentar entender quais são os padrões de rede que aparecem nessas células, né? E uma das coisas que ele fez na pesquisa dele foi mapear completamente essa rede, né, de regulação de genes dessa bactéria E. coli. Inclusive, no site desses caras, eles têm lá a figura, um negócio enorme. Bom, tem 4.000 nodos e 10.000 setas, né? Então, você precisa de um computador para visualizar isso. Mas isso é uma área, assim. E aí, a grande coisa dessa área é fazer experimentos, né, com seres vivos, usando as ferramentas de biologia molecular. Então, pegando certos genes de um ser vivo, imputando em outro, né? Você, às vezes, que nem esse cara do MIT, você pode usar a evolução natural para mudar a rede de um ser vivo, né? Então, você pode fazer efeitos macroscópicos em um grupo de seres vivos e alterar a rede deles por evolução natural, criando goals que esse ser vivo tem que satisfazer. E aí você vai selecionar uns que tem uma certa rede que é diferente de um grupo controle que você mantém lá na mesa do lado, né? Então, as técnicas de experimentais são basicamente de biologia molecular, que são técnicas basicamente de química. Então, os laboratórios se parecem com esses laboratórios molhados, né? Então, é um monte de pipeta, um monte de becher, né? De tubos de ensaio, e aí você vai pegando coisas de um tubo de ensaio e colocando em outro. Então, basicamente, essa é a coisa. Parece bem diferente dos nossos laboratórios de fotônica ou de altas energias. Mas o objetivo da área é basicamente você mapear alguns seres vivos e tentar entender eles, né? Pelo menos nessa parte de regulação de genes, né? Como network motifs, né? Como você quer encontrar os tijolinhos que fazem as redes, certo? Então você quer fazer uma coisa num certo sentido parecido com eletrônica, assim. Então, você tem transistores, você tem indutores, você tem resistores, e aí você constrói um circuito eletrônico, eventualmente você pode fazer um computador, ou um supercomputador, né? Usando elementos básicos de eletrônica. Assim. Então, a ideia dessa área é transformar a biologia em um tipo de eletrônica. Assim, né? Só que a gente não sabe exatamente quais são esses motifs, e a gente não sabe quais são os que são motifs, a gente não sabe por que eles são motifs, né? Isso é governado pela seleção natural, pela teoria de Darwin, né? Então tem toda essa conexão assim com coisas maiores dentro da biologia. Então uma coisa bem concreta que os físicos podem falar, porque fala sobre coisas pé no chão, tipo taxas de produção e ligação química e não sei o quê, e está relacionado com biologia. Então achei que era um bom lugar para começar assim. Bom, então a gente viu alguns network motifs, né? A gente viu alguns elementos básicos. A gente viu esse aqui, que é o Simple Regulation. A gente viu esse aqui, que é Auto-Regulation. E, bom, a gente poderia ter uma coisa com 2 nodos, né? E 2 setas. Poderia ter esse aqui. Esse aqui não aparece, pelo menos nessa E. coli, né?
Então, eu não vou focar muito nesse. Mas a gente pode pensar em todos os padrões possíveis com 3 nodos. Se você fizer a combinatória desse negócio, você vai ver, né, que tem 3 opções, se eu desconsiderar a auto-regulation, né? Então, seguindo o URI, eu vou desenhar aqui os padrões. Tem vários deles, são 13, né? Então, eu tenho 3 nodos, né? Então, eu posso ter uma coisa assim, x regulando y e regulando z. Eu posso ter a mesma coisa com as setas contrárias. Okay? Eu posso ter esse aqui. Né? O que mais? Eu vou parar de desenhar x, y, z, tá? Vou desenhar só as setas. E onde elas apontam representa um ponto. A gente pode ter esse cara daqui. É meio chato desenhar tudo isso, mas isso é rápido. É basicamente fazer a combinatória, né? Vocês estão vendo? Aqui eu só tenho 2 setas, né? Aqui eu tenho 3 setas e elas podem apontar para lugares diferentes. E por aí vai. Eu tenho esse cara aqui. Eu tenho esse cara aqui, que é um ciclo. Né? Repara que esse aqui é um ciclo. Ó. E esse aqui não é um ciclo. Né? Essa seta está ao contrário do que seria para um ciclo. Tenho esse aqui. Essa seta está ao contrário aqui. E aí eu tenho esses caras com 2 setas. Duas setas por 2 nodos. Né? E esse aqui, que é todo mundo ligado por isso. Então, se eu quiser um padrão com só 3 genes regulando entre eles, né? Eu tenho esses caras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu estou desconsiderando coisas desse tipo aqui, né? Eu não estou colocando autorregulação. Eu estou tirando fora esse grau de complexidade. Né? Então, você pode olhar para esses negócios, né? E procurar quais aparecem. É mais ou menos como se você tivesse um circuito eletrônico aleatório que você encontrou, você está andando na praia e de repente tem um circuito eletrônico enterrado lá, só que você não sabe nada de eletrônico, e aí você começa a estudar. É porque eletrônico é um pouco mais complexo, porque cada circuitinho, cada elemento eletrônico já é dentro dele uma coisa enorme. Mas talvez análogo, assim. Você encontra uma placa eletrônica aleatória e você quer entender os tijolos que constroem aquilo ali e por que aquilo é construído daquele jeito. Basicamente, esse é o objetivo dessa área de Systems Biology. Né? Então, todos esses caras aqui, quase todos eles não aparecem quase nunca. Né? Então, o único que aparece, na real, com frequência, é esse cara aqui. Pelo menos na E. coli, que é a bactéria que a gente está falando implicitamente o tempo todo. Não. Ele aparece umas 42 vezes na rede completa da E. coli,
Enquanto que se você fizer aquela continha de random graphs, né, de grafos aleatórios, deveria aparecer umas 2 vezes, né, se você fizer a combinatória de grafos aleatórios. Então, é um motif, no sentido de que é uma coisa que aparece frequentemente, né, e a gente quer entender por que que esse cara daqui aparece tão frequentemente, né? Esse aqui não aparece nunca, esse ciclo aqui, né? É o que o Uri chama de antimotif. Então, na verdade, ele aparece menos vezes do que você esperaria se a rede fosse aleatória, certo? Então, esse cara não ocorre, não tem vantagem de ter isso aqui por alguma razão que a gente ainda não sabe. Okay? Então, a gente vai focar hoje nessa coisa aqui, tá? Então, eu desenhei todos esses aqui porque é legal a gente partir de tudo que é possível, né? Mas o fato é que esse cara daqui é um motivo e os outros não são. Tiago, uma pergunta. Oi? Esse que não aparece, se ele não aparece, não é que ele não tem vantagem. Na verdade, ele gera desvantagem, né? Porque ele tem que ser eliminado por seleção, né? Provavelmente, Daniel. Mas eu acho que não ter vantagem já é uma desvantagem, né? Porque isso aqui você vai regular a geração de proteínas que não vão fazer nada para você. Então, você está gastando energia, você está gastando recurso à toa, no final das contas. Então, acho que o simples fato de... Assim, se eu tenho coisas que estão usando energia para fazer nada, isso já é uma desvantagem, sabe? Concordo. Então, não precisa ele te atrapalhar. Tipo, não precisa te dar câncer, nem deixar você bobo, nem nada. Basta só gastar a sua energia. Basta ser uma coisa inofensiva que faz você precisar comer mais vezes ao dia. Isso daí já... Só o fato de você parar para comer mais vezes ao dia, vai vir um dinossauro e vai te comer enquanto você está comendo, porque, com maior probabilidade, né? Uhum. É incrível, porque a evolução natural realmente é um princípio unificador, assim. Você consegue realmente pensar... É meio até perigoso, porque às vezes eu já me peguei pensando na vida, assim, em questões sociais, de forma darwiniana, é um negócio meio, sei lá, até que ponto eu posso pensar nisso dentro da sociedade humana, né? Enfim. Não estou falando de Uhum. A sociedade darwinismo. humana não faz sentido, não. Oi? A sociedade humana não faz sentido isso aí, não. Não, né? Pois é. Eu não sei, a sociedade humana é muito curiosa, assim, as coisas que acontecem. Mas eu não estou falando daquele darwinismo social, não, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu tô falando do comportamento de pessoas, assim, no dia a dia, sei lá, qual a vantagem de fazer isso ou qual a vantagem de fazer aquilo. Mas é que eu acho que esses fenômenos são fenômenos que emergem no coletivo, né? Eles emergem na combinação de muitos elementos. Um elemento individual é meio aleatório, como a Tati falou. Não sei se, sei lá, é meio incompreensível. Assim. Mas, enfim, esse lance da evolução é realmente uma ideia muito poderosa. Assim. A gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos olhar para esse cara daqui. Né? Esse cara ele ganha o nome de Feed Forward Loop. Então, loop, alguém sabe o nome em português? Eu não sei. FFL. Okay. E eu posso desenhar ele dessa forma aqui. Né? X regula Y, Y regula Z, mas X também regula Z. Okay? Cada seta pode ser mais ou menos, né? Então, eu tenho 8 combinações possíveis. 2 vezes 2 vezes 2. Então, as combinações são
X regula Y, Z, mas regula Z também. Na verdade, eu quero poupar tempo. Então, eu vou usar o artigo do cara. Está aqui, 8 combinações. Pronto. Na verdade, a gente pode fazer... A gente está no século XXI, né? Eu me esqueço. Isso aqui a gente pode fazer assim. Tá. Aí sim. Pronto. Eu sempre me esqueço que a gente está potencializado por tecnologia. Então, essas são as 8 combinações. Né? X regula Y, regula Z. E tem uma seta aqui. Você pode ter... Né? Ah, sim, eu esqueci. Quando a seta for assim, isso daqui é um mais. Então, ele estimula a criação daquela proteína. Quando a seta for assim, é um repressor. Então, um menos. Tá? Essa é a notação que está sendo usada aqui. Então, por exemplo, aqui é um repressor. E por aí vai, gente. E aí, eles dão o nome disso, né, de 2 tipos. Você tem coherent feed-forward loop e incoherent feed-forward loop. Isso tem a ver com o fato de que essas setas internas aqui, se elas concordam ou não com essa seta externa aqui. Tá? Então, aqui tem um bloqueio, aqui também tem um bloqueio, então isso faz parte do coherent. Bloqueio, bloqueio. E aqui, bloqueio, bloqueio, menos com menos dá mais, então isso aqui é coherent também. É só um nome, não importa muito. Tá? E aí você poderia pensar assim, sei lá, na nossa bactéria lá, na E. coli. Então, cada um desses aqui aparece com igual probabilidade. Mas, na verdade, não. Na verdade, esse cara daqui e esse cara daqui, eles aparecem 80% das vezes. Então, de todos os feed-forward loops que tem, a maioria é feito desses 2 aqui. Okay? Então, eles são network motifs, esses caras. Então, eles são elementos-chave da bactéria. Okay? Então, o que isso aqui faz, né, juntando com a pergunta do Daniel no início da aula, é que agora você adiciona, né, a taxa de produção da proteína Z, ela vai depender da concentração da proteína X e da concentração da proteína Y. Então, você tem funções de mais de uma variável agora no seu serviço. Então, ele é capaz de regular, né? Isso daqui é o production rate, né? Taxa de produção. Vai depender dessas 2 coisas aqui. Okay? Então, essa é a vantagem desse tipo de motif, né? de rede. E uma rede muito importante que aparece na E. coli o tempo todo, que eu queria discutir especificamente hoje, é essa daqui, olha. Você tem que dar uma função para esse beta, né? Você tem que dizer o que ele é. Né? E a função que a gente vai olhar, ou as funções que a gente vai olhar, são essas aqui. Então, X regula Y. E Y também regula através de um AND gate Z. Então, essa função beta que eu desenhei aqui, né, uma aproximação muito boa, o que acontece muitas vezes dentro da célula, é que você tem esse AND gate aqui. Então, o sinal Y, ele faz um AND, ele regula, o X regula o Y. Além disso, o Y e o X fazem um AND gate para juntos produzirem a proteína Z. Né? Outra coisa que acontece é que você tem X regulando Y. Eu estou olhando sempre esse caso aqui agora. Né? Coherent type 1. Esse aqui. Então, esse daqui é coherent type 1. Outra função que aparece muito é essa daqui. Isso daqui é um gate OR, né? Exclusivo. Então,
Aqui você precisa das duas proteínas para formar a proteína Z. Aqui basta ter uma que você já forma a proteína Z. Né? Então, são esses dois caras. Né? E eu queria discutir esse primeiro aqui agora. Então, eu vou discutir esse aqui. E esse aqui eu vou deixar vocês lerem no artigo que eu mandei no grupo na terça-feira. Então, antes de discutir isso, né, eu gosto de lembrar como é que a gente faz um AND gate químico, né? É um negócio meio nó na cabeça, assim. Então, lembrando que a gente está falando, né? A gente tem um certo sinal, né, X, que vai fazer esse transcription factor produzir a proteína X. Eu tenho agora a proteína X, ela atua como transcription factor que faz a proteína Y. Eu estou representando aqui isso aqui é o mRNAzinho que sai para produzir a proteína X, né? Mas claro, tem um processo aí, depois vai ter o ribossomo que vai produzir essa proteína X a partir desse mRNA. E aí o que acontece, isso aqui seria um AND gate, olha, eu tenho um certo binding site aqui, um lugar de ligação, e eu preciso da proteína X e da proteína Y para poder estimular a criação da proteína Z. Então, isso seria um AND gate, nesse sentido. Né? Mas, ainda assim, é meio... Sei lá, a primeira vez que eu vi isso, não sei os químicos que estão ouvindo aí, mas a primeira vez que eu vi isso, eu me senti meio assim, caraca, um AND gate químico, eu nunca pensei nisso. Né? Eletrônico, a gente está acostumado o tempo todo. Né? Mas é uma porta lógica química. E aí eu me lembro que eu fui procurar um pouco, isso já tem um tempo já, e aí tem toda uma série de artigos onde as pessoas fazem portas lógicas químicas, até artificiais. Né? Então eu queria abrir um parênteses agora para comentar sobre isso. Tem toda essa área de molecular machines, né? Artificial molecular machines, ou máquinas moleculares artificiais. Isso é uma área da química, na verdade. Né? E o que o pessoal faz é que eles tentam encontrar ou produzir moléculas que fazem certas tarefas que são máquinas mesmo. E esse negócio é nanométrico, né? Na escala de nanômetros. Então, é uma área da nanotecnologia também. Né? É um pouco diferente da nanotecnologia que a gente vê lá no Van de Graaff, lá na PUC, que o pessoal produz filmes finos, né? Com espessuras de nanômetros, ou grafeno, ou nanotubos de carbono, coisas assim. Aqui é uma coisa muito mais voltada para a química. Né? Essas moléculas elas têm da ordem de nanômetros de tamanho e elas executam várias tarefas. Né? O Feynman ele falava sobre isso. Né? O Feynman foi um dos pais da nanotecnologia. Então, eu queria recomendar para vocês assistirem. Tem uma palestra dele chamada There's Plenty of Room at the Bottom. Não sei se já ouviram falar. Esse é o nome da palestra. Tem o transcrito que vocês podem encontrar na internet e tem também tem ele falando, tem vídeo, tem ele teve uma série de conferências meio malucas na Califórnia nos anos 80 e tem ele lá de sunga dando a palestra de short, de banho, sei lá, explicando as ideias dele de nanotecnologia, né? E é lindíssimo, assim, é uma palestra espetacular. Eu recomendo fortemente vocês assistirem. Ele começa falando sobre a ideia de você escrever a biblioteca do Congresso inteiro na cabeça de um alfinete. E aí ele conclui que isso é trivial de fazer. E aí depois ele vai falando de coisas mais elaboradas, assim. Será que você consegue construir uma máquina com dimensões nanométricas? E por aí vai. Né? E depois tiveram esses caras, que eu não vou lembrar os nomes todos, mas um dos caras é esse Stoddart, que
é um químico, eles ganharam o prêmio Nobel da Química por essa área de máquinas moleculares artificiais, né? E dentro dessa área o pessoal faz esses AND gates aqui. Então, um exemplo é esse aqui, que eu separei para mostrar para vocês. Olha, esse é um paper antigo, de 93, na Nature, né? Molecular Photoionic AND Gate Based on Fluorescence Signal. Então, os caras, depois quem quiser ler, eu vou mandar lá no grupo também, mas a ideia básica é essa aqui, olha. Você tem uma certa molécula, por exemplo, esse 1 aqui, né, que a presença de um íon de hidrogênio e um íon de sódio, juntos, fazem ela emitir luz. Ela fica fosforescente. Mas só um deles não é suficiente. Então, essa molécula ela é um AND gate molecular, né? Eu admitidamente não entendo nada de química. Então, assim, eu sei que os químicos não desenham carbonos. Então, cada pontinho desse daqui supostamente é um carbono. Mas seria legal se algum químico de plantão aí pudesse explicar isso para a gente um dia. Isso seria muito maneiro, né? Entender o que acontece com essa máquina molecular. Se alguém tiver aí e quiser falar agora, pode falar. Mas também é um bom tema para discussão, né? Se algum dia alguém quiser apresentar alguma coisa aqui. Então, a ideia é que, em função da concentração desses inputs iônicos, você tem um output de fosforescência, né? Fluorescence output. Aqui é um enhancement factor, né? Então, você declara que quando não tem concentração, você tem fluorescência 1. Quando você tem uma certa concentração de H+, você tem 1,7, não é muito. Quando você tem sódio, você tem 1,1. Quando você bota os dois juntos, aí o negócio floresce. Tem um fator de enhancement 6 vezes mais do que se você não colocar nada, né? Então, é um AND gate, num certo sentido. É bonitinho, se você quiser pensar em como fazer portas lógicas usando química, né? Tá aí um jeito. Assim, a priori dá para construir um computador com isso, né? E a natureza construiu, somos nós, no final das contas, né? Porque nós somos basicamente química. Então, esse é um exemplo bem, bem bacana. Tem toda uma... Não vou mostrar para vocês agora, mas tem toda uma série de reviews interessantes que falam sobre isso. Okay? Então, vamos ver o que esse cara daqui faz. Esse Coherent Type 1 Feed-Forward Loop, com a função AND nele, né? Então, de novo, vou fazer aquele truque do mundo moderno. Tem esse cara daqui. Eu vou usar a figura desse paper que eu mandei para vocês. Então, a ideia aqui, gente, é a seguinte. Eu tenho um certo sinal X, né, SX, que estimula a criação dessa proteína X, né? Então, vamos primeiro olhar para cá, a partir daqui, tá? Então, eu estou lá, crio minha proteína X, né? E essa proteína X, ela estimula a criação dessa proteína Y. Só que você precisa de uma concentração mínima dessa proteína Y, que é esse threshold aqui, né? Esse aqui é um threshold, para começar a fazer a proteína Z. Okay? Então, o que acontece é que você basicamente faz um delay aqui, né? A partir do momento em que você cria a proteína X, o fato de que ela está concatenada com a criação dessa proteína Y, né? E que só a presença das duas é capaz de fazer o Z, você introduz um delay aqui, ó, né? Entre o sinal X, que produz a proteína X, e a proteína Z. Então, isso é uma forma da célula, do organismo, de introduzir um delay na criação dessas proteínas. E, além disso, isso eu achei muito maneiro, é uma forma de você filtrar um sinal que acontece muito rápido, uma flutuaçãozinha. Porque se você tiver uma flutuação que dura pouco tempo, né, não é um sinal que liga, não é uma coisa que dura um tempo considerável, né? Você tem só um blipzinho, assim, flutuou, apareceu um monte de proteína X muito rápido, mas sumiu muito rápido também. Você não vai, talvez, passar o threshold necessário para começar a criar essa proteína Z aqui.
Então, isso é uma espécie de filtro que filtra fora esses blips, essas flutuações, né? Puxando um pouco para a pergunta que o Pedro falou antes, né? De ruído na concentração dessas proteínas. Então, uma forma de você evitar isso. Mas ele é um filtro assimétrico, porque repara que se eu tiver um blip negativo aqui, né, então imagina que o meu sinal on ele desliga rapidinho. Né? Ele é a maior parte do tempo on, mas por um momento tem uma queda aqui. O que vai acontecer é que essa proteína Y vai cair um pouquinho. Ela vai cair um pouquinho, mas ela não vai cair o suficiente para ir abaixo do threshold. Então, você vai continuar fazendo a proteína Z. Então, ela filtra fora o ruído inverso, esse blip negativo aqui. Né? Então, é uma forma de você estabilizar a produção dessa proteína Z dentro da célula. Então, é um jeito muito inteligente de fazer isso. Então, assim, a gente está vendo que esses network motifs, a gente consegue, se a gente olhar com cuidado para eles, entender, pelo menos do nosso ponto de vista, qual seria a vantagem de ter uma coisa dessa. Thiago, Oi? então você tem uma produção da proteína X e Y, e aí você acaba produzindo a sua proteína Z, só que depois que essas concentrações de X e Y diminuem, por que a concentração de Z também diminui? Porque bom, tem um processo aqui de degradação das proteínas, né? Pode ser uma degradação porque a proteína é instável, ou pode ser porque a célula está se dividindo e a concentração dela está diminuindo numa dada célula que você vai seguindo, né? Então, elas vão morrendo, essas proteínas vão indo embora. Elas se diluem no ambiente, ou elas se degradam naturalmente. Você entende? Pode estar acontecendo também o processo dessa proteína Z estar regulando uma outra proteína que a gente não está vendo nesse universo? Tá. Não, então, pode. A rede é um negócio gigantesco que está tudo concatenado. A gente está olhando elementos básicos dela, entendeu? Tipo, a gente está quebrando em redes muito simples só para ver o que acontece. Essa é a ideia desses motifs, que são esses padrões que se repetem. Mas pode acontecer. Isso aqui vai aparecer no meio de um negócio gigantesco. Mas, quando você para de produzir Y, né? Quando o sinal em X acaba, você para com X, para com Y, você vai parar de produzir Z também, porque você precisa de X e Y para produzir Z. Entendeu? Então, ele morre. Seja por divisão celular, diluição por divisão celular, ou por instabilidade da própria proteína. Depende de cada caso. Então, é um jeito de fazer esse delay. Eu recomendo, gente, vocês lerem esse artigo aqui, se vocês ainda não leram, porque ele cita várias... Primeiro, que é um resumo muito bom das últimas 3 aulas. Segundo, que ele cita vários experimentos que depois vocês podem procurar, né, com proteínas de fato. Por exemplo, porque tem esses nomes engraçados aqui, ó, CRP, ARA-C, ARA-BAD, enfim. E ele dá os exemplos onde isso aparece e os experimentos que foram feitos para você fazer isso aqui. Então, eu recomendo vocês lerem isso. Tem um outro artigo também que eu separei hoje. Deixa eu ver aqui. Que é esse aqui. Não, esse eu já mandei para vocês. Esse aqui. Também do mesmo grupo, né? Que ele fala sobre esses feed-forward loops e descreve os experimentos que foram feitos para você estabelecer esse feed-forward loop, para a gente entender como é que isso funciona. Repara que esse cara, que foi editado por esse cara aqui, Arnold Levine, que é um dos caras que descobriu essa proteína P53 que regula câncer. Então, quando uma pessoa fica com câncer, é porque deu um defeito no gene P53. Então, alguma letrinha lá desse gene específico P53 mudou. E esse gene, ele é responsável pela criação dessa proteína, que tem o mesmo nome, P53. E essa proteína, ela tem a função de consertar certos erros na célula.
Então, e certos erros relacionados a câncer. Então, ela tenta consertar os erros e quando a célula está muito ruim, assim, com muito defeito, ela manda matar a célula, entendeu? Então, a gente tem mutações o tempo todo nas nossas células que poderiam ser mutações cancerígenas. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Só que a gente tem um sistema de defesa contra isso no nosso corpo, que é dado por esse gene P53, que foi descoberto por esse cara aqui, Arnold Levine. Então, é uma história, um capítulo muito interessante de biologia molecular que tem muita relevância, muito aplicado, porque todo mundo quer descobrir a cura do câncer, né, obviamente. E aí ele discute aqui num nível de detalhes bem grande, assim, maior do que eu falei na aula, e ele fala sobre sistemas concretos, experimentos concretos. Tá? Então, tá aqui a referência, se alguém quiser pegar, eu posso mandar no grupo também. Então é isso, pessoal, era o que eu tinha separado para falar para vocês hoje, né? Eu vou deixar vocês estudarem esse cara daqui, ele gera um sinal, é como se fosse um function generator, para quem sabe de eletrônica, trabalha no laboratório, está acostumado com isso. Tem esse outro cara aqui, que eu recomendo vocês darem uma lida. Nesse review que eu mandei, ele também fala sobre isso. E é isso. Agora, eu quero continuar um pouquinho nesse curso do URI, a ponto de poder discutir duas coisas. Eu quero discutir um pouco a evolução natural e eu quero discutir um pouco relógios em biologia, né? Então, acho que eu vou fazer isso na aula que vem. Da gente tentar entender de onde vem a noção de tempo dentro da célula. Como é que a célula mantém o tempo? Como é que a gente tem o que a gente fala de relógio biológico, né? O meu relógio biológico está desregulado. O despertador tocou e eu não acordei. Então, você não botou o despertador, ele não acorda, porque o seu relógio biológico está... A gente tem relógios dentro de nós mesmos e esses relógios funcionam com essas redes que eu estou explicando para vocês agora. Então, a gente está numa posição bem confortável para entender como é que os seres vivos medem o tempo, né? Como é que a gente cria um oscilador, né? O trabalho do físico é entender o oscilador harmônico em graus de complexidade cada vez mais difíceis, maiores, né? Então, a gente está pronto para entender osciladores harmônicos em biologia. Então, acho que vale a pena a gente continuar um pouquinho nesse network motif só para a gente poder falar disso. E um pouco sobre evolução natural também. Depois eu vou tomar uma guinada. Eu estou planejando isso, né, conforme eu vou dando as aulas. E aí eu queria entrar no mundo desse cara, do Bialek, que é esse cara que escreveu esse livro que eu recomendei no início do curso, né? E falar sobre a utilidade dessas redes que a gente está falando em sistemas vastamente diferentes, desde de grupos de pássaros voando no céu até neurônios, até proteínas individuais. Então, tem uma certa ideia aí de grupo de renormalização, né? Muito fracamente falando, assim, de que você pode pegar um certo formalismo e aplicar ele em várias escalas diferentes. Isso é uma ideia de físico, né? E falar coisas universais sobre esses sistemas, independente da escala deles, né? O mesmo formalismo que você pode usar para descrever regulação de genes, você pode usar para descrever uma família de pássaros que migra e um vai seguindo o outro, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E depois, bom, tem outros planos depois, mas eu vou contar para vocês depois. Tá? Então, vou parar de gravar aqui para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem. Deixa eu ver como funciona.